E a Carla também não veio. A Carla vai, realmente. A Carla vem. Ela não falou nada, não. Vamos fazer a prece? Senhor Jesus, na alegria do encontro contigo, porque estamos reunidos em teu nome, que o intuito de aprender mais sobre nós mesmos através do estudo do ectoplasma, do perispírito, para nos tornarmos cada vez mais melhores instrumentos no servir na tua obra. Que assim seja. Onde nós paramos aí? Segundo o meu marco aqui, Então, capítulo 6, o ensaio teórico da sensação dos espíritos, questão 257. Chegou a Carla. Boa noite. Olá, Boa noite. Desculpem o atraso, mas eu estou no período de retaliações. Seria. Pode ser. Seria isso, o marido some, leva o meu celular, vai fazer compras, sabendo que eu vou sair sem ele, entendeu? Esse tipo de coisa a gente está passando, né, infelizmente. Perturbações. É difícil. Mas vamos lá, continuemos. Não é verdade? Esse livro seu aí, Matheus, se eu não me engano, 91. Confere aí. Página 91? É. Esse é. Acho que da Carla também, acho que é para Ensaio A teórico da minha, sensação eu dos acho que espíritos. tem uma diferença, se não me engano. Esse dessa capa aqui, você trouxe a mesma página. Da capa do Roberto é mais complicada. Já estava marcado aqui. Também é mais É, complicada. marcado aqui, ó. Ensaio teórico da sensação. 91. Oi, fala. Oi. Lembra o que eu peguei na sua mulher? Ninguém vai ler, não? Seja bem-vinda, Carminha, ao Shot, Punch and Bomb. Traduz aí. Mais bom do que... Tiro, porrada e bomba. Ainda por lá na sua casa, se o desespero foi tanto, porque sem celular, né? Olha a estratégia. Vai chamar quem? Vai chamar um táxi? Vai chamar um socorro? Não tem como. Aí o que eu fiz? Corri lá na casa do João. João! Aí já tinha saído. Aí fui correndo. Eu falei assim, vou passar por cima. Não, Passei no mercado. Eu nem tinha saído, porque eu vim de Itaperuna. Ah, meu Deus. Eu não entendi. O carro tava lá, né? Não. Eu vi o carro. Não. Eu tô Eu doida. não. Eu saí pela rua, desinvestado, falei, vou pegar carona, porque eu vou para a rodoviária. Aí passei, na hora que eu tô passando, a criatura saindo do mercado. Eu falei, tá no mercado? Aí eu falei, tá, mas e o meu celular? Tá dentro do carro. Eu falei, mas eu 7 mil, tem que estar em todos. Ah, tá, então eu te levo lá. Sorry, Que bom. ela não tá passando muito bem. Mas olha, os guias protegem, né? Porque eu fui exatamente pela rua da clandestinidade. Foi no passar cheiro. exatamente lá. Foi no cheiro. Peguei no flyer. Tudo bem. Vem ver. Posso ler. 257, um estudo aprofundado do perispírito que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dois suicidas, dos viciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais, e inúmeros outros fatos. Muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. E essa questão, eu acho que é a sensação nos espíritos. O
O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que tira do meio ambiente, do fluido universal. Participa, ao mesmo tempo, da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhe de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito que se tornou independente com as do corpo. Segue. Segue? Eu não entendi essa parte. Não segue. Não, fala que você, tô lendo. Não, sempre. Pois é, Carla. O espírito, quando a gente desencarna, não é? Ainda que você esteja desligado do corpo, né, o espírito, pela ideia, ele pode guardar sensações de quando estava ligado ao corpo. Sim, por isso que quando desencarna, por exemplo, a pessoa está com câncer aqui, ela desencarna, ela tem sensações de ainda estar com câncer, mesmo não sentindo nada, mas ela ainda sente, porque a mente... A mesma situação se aplica a espíritos que sentem frio, calor, sede, fome. Né? Não é nada, não tem por que eles terem essa sensação, mas é a mente. Ele não desligou do corpo, né? Ele tem a sensação do corpo. E essa sensação, ela é tão... Essa fixação mental, na verdade, a fixação mental é tão intensa, por exemplo, Geraldo uma vez chegou a falar, né, de um tio que havia desencarnado há muitos anos, espírita, evangelizador espírita, orador espírita, e ele já tinha desencarnado há mais de 20 anos e permanecia amputado. Permanecia com o aspecto de perna amputada. Então, assim, a gente às vezes acha que só espíritos altamente materializados, né, tem essa fixação mental. É lógico que quanto mais materializado você é, maior é a sua fixação mental. Isso é indiscutível. Porque sendo ele espírita, né, ele teve toda a Sim, exatamente. Tem, digamos assim, conhecimento, né, e tudo, e ainda assim não tem. Então, assim, essa reconstrução, ela não é uma construção simples, porque vai da fixação mental do espírito e vai das próprias possibilidades de... Como é que chama? Fugiu a palavra. De cura do perispírito, né? Porque existem lesões que lesionam o perispírito. Entendeu? E por que lesiona? Porque está escrito aqui, ó, até um certo ponto, ele participa até da matéria inerte. Então, aquilo que fere a matéria, fere a ele também. Né? E é por isso que o perispírito, estando entranhado ao corpo físico, ligado, molécula a molécula, célula a célula, átomo a átomo, o hábito nocivo praticado no corpo lesa o perispírito. Então, o espírito fica doente, ainda que não esteja ligado ao corpo. Doença essa, lesão essa, que virá provavelmente refletir no novo corpo. No novo corpo. Da mesma forma que um perispírito enfermiço, ele plasma no corpo transtornos. É isso que o Roberto acabou de dizer. Né? Exatamente. Refletir lá. Até que ele harmonize aquilo, pronto. Agora, uma coisa interessante aqui é quando ele fala assim, né? No corpo,
os órgãos servindo-lhes de condutos localizam essas sensações. Né? Então, ou seja, os sentidos do corpo localizam as sensações que eles captam, tanto interna quanto externamente, são transferidos para o perispírito. Agora, olha que interessante, destruído o corpo, elas se tornam gerais. Então você, no corpo, você só enxerga pelos olhos. Fora do corpo, você enxerga pelo perispírito inteiro. É por isso que os espíritos falam que enxergam em 360 graus. Então, assim, eu tô aqui, né? Para enxergar o que tem lá na cama, eu preciso virar a cabeça. Precisa virar. O espírito enxerga, ele está aqui no meio, ele enxerga todo o ambiente, independente de onde a sua forma humana estiver olhando. Porque, embora a forma perispiritual tenha olho, né? A gente vê os espíritos, a gente não vê um espírito igual a aranha, né? Com o olho para tudo quanto é lado. A gente vê um formato humano com 2 olhos. Então, assim, se o espírito está virado para cá, né? A gente tem a sensação que o espírito está olhando aqui, né? Mas ele, na verdade, enxerga o ambiente. Em todas as direções. Abaixo também. Sim, abaixo, acima. Entendeu? em todas as direções. E é o que acontece quando a gente está em desdobramento, né? Por isso que o desdobramento é muito surreal, né? A gente fica numa situação assim, de doida, né? Acaba o equilíbrio da pessoa. Podemos? Podemos. Essas últimas. Mostra um pouco. Essas últimas, as sensações do corpo, só por termo de comparação as podemos tomar, e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Entendeu? Também não sofre mais no inverno do que no verão, tendo visto atravessar chamas, sem experimentar qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É uma reminiscência do que uma realidade. É uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. A mente ela tem um poder, né, gente, muito, muito complicado, né? Porque, assim, você vê que a gente... existem coisas que não são físicas propriamente ditas, mas são atuações mentais sobre o físico. Então, você assiste um filme pornô e você se excita, e você, muitas vezes, ejacula ou lubrifica sem qualquer manipulação física. Você assiste um filme de terror, você tem taquicardia, sudorese, ânsia de vômito, dor de cabeça, dependendo do link que aquele filme traz para você, sem que, na verdade, você esteja sendo perseguido, assassinado, perfurado. Você está na segurança do seu lar. E você reage, né, de maneira corpórea. Crianças, né, ou pessoas que têm transtorno de pânico. Isso não é só coisa de criança, né? Entendeu? Tem um pano lá numa janela. Aí você começa a imaginar que aquele pano é uma pessoa. E a pessoa vai entrar ali. Quando você olha, o pano tem contorno humano. Entendeu? E aí você acende a luz, o pano está pendurado de maneira que não tem contorno nenhum. Principalmente com a toalha, né? Você prende assim e o resto não cai. Entendeu? Mas a mente faz com que aquilo tome, inclusive, contorno humano. Então, a mesma coisa acontece com os espíritos. Eles estão desencarnados, né? Eles não têm ligação. O perispírito deles não está ligado a qualquer molécula material. E eles reclamam de dor de cabeça, de dor no estômago, de frio,
de calor, de fome, de sede, de abstinência. Né? Então, isso tudo é produção mental. Porque se você não tem cabeça para ter dor, você pode ter dor de cabeça. Né? Entendeu? Se você não tem estômago, você não está bem lado. Né? Em tese. Mas você tem esse processo. E a mente humana é capaz de criar gravidez psicológica. Entendeu? E a barriga cresce. Barriga cresce, o peito do leite. Entendeu? Interrompe o ciclo menstrual. Produz beta-HCG. Meu pai sempre falava sobre a mente. Ele meditava muito, né? E quando a gente falava alguma coisa sobre assim, estava com pensamento negativo, isso não vai dar certo, não sei o que, se lamentava de alguma coisa, ele falava, pode parar. A mente não brinca. A mente é um imã. A mente é o quê? Um imã. Tudo que você pensa de bom, de ruim, você ataca. Partículas microeletromagnéticas. É por isso que ele fala aqui, ó. Entendeu? Voltando no parágrafo anterior, né? Aliás, anterior não. No segundo parágrafo, né? Tira do ambiente do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético, ou seja, eletricidade, magnético e mais a partícula mental, que é uma partícula co-criadora. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. É a perturbação. Né? Essa situação dura enquanto houver qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-me certa vez um suicida, não estou morto. E acrescentava, no entanto, sinto os vermes a me roer. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era apenas a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Ou seja, isso aqui seria tipo assim, eu vejo lá o verme roendo a matéria do meu corpo e imagino a sensação que aquilo provoque, aquela sensação, né? Torna-se real. É um caso, a gente pensa assim, a questão da cremação, né? Nossa, isso é uma coisa. Porque como é que você tem certeza que sua mente não vai desconectar ali completamente, não vai te manter com aquela impressão, com aquela sensação de estar sendo queimado? Você está vivo, né? É um negocinho meio complexo essa questão da cremação. Né? Há uma recomendação, né? Há uma recomendação de aguardar 72 horas, né? Eu sei que... Você não perdeu? Eu não sei se vocês, o João, lembram que participava conosco, já veio aqui um irmão reclamando porque a família havia doado o coração. Lembra? E aí... Acho que não só o coração, né, Sandra? Doado os órgãos. E aí ela só, o espírito, não sei se era ele, só compreendeu quando o dialogador
falou, e aí parece que ela pôde até ver. Ela disse, mas eu estou sempre perto de quem recebeu, né? A história foi mais ou menos assim. Estava sempre perto, porque ela não conseguia entender, o espírito não entendia por que tinham doado os órgãos. E aí o dialogador começou, mas não teria apodrecido, você não gosta da pessoa, só veja bem. Aí ela tinha uma criança. E aí o dialogador argumentou isso. Acho que era eu mesmo, né? Argumentou, não me lembro. Argumentou que, olha só, você está vendo, você oportunizou a criança vir ao mundo, mais um espírito vir. E aí conseguiu amenizar, e aí ela pôde compreender. O espírito pôde ficar mais tranquilo, mas não ficou ele totalmente. Ele ficava perto de quem recebeu. Mas se ele tiver a consciência de que ele está desencarnado, fica mais fácil de explicar isso a ele. Agora, se ele não souber que ele está desencarnado e tirar o coração dele e deu para outra pessoa... Não, mas aí que está. O problema para ele não era esse. O problema para ele é que ele não autorizou, ele não permitiu. Como ousaram fazer isso sem a permissão dele? Isso eu guardei bem. Esse era o maior problema, porque ele não tinha autorizado o espírito. Né? Existem algumas pessoas muito Então, isso aí é o quê? O orgulho vai dar orgulho, né? O orgulho dele, eu acho. Aí era por isso. Eu já ouvi de pessoas, por exemplo, eu sou doadora universal, né? A minha mãe é doadora universal, não pode doar nada, né? Enfim, saí de doador, mas eu já ouvi pessoas dizendo, não precisa doar, não, é meu, eu quero levar pro caixão, é meu. Entendeu? Então, assim, e aí, às vezes, a família tem Então, uma outra pensa. Posse, Egoísmo, né? entendeu? Mas eu queria saber qual é o apego, tá? Então, duas difícil misturadas. Mas, às vezes, a família tem uma outra visão espiritual, entendeu? E, no fim das contas, a gente tem uma legislação tosca, entendeu? Porque a gente tem uma legislação assim, você autoriza ou não ser doador de órgãos, mas a palavra final da família. Entendeu? Então, assim, porque tem gente que autoriza você autorizar, mas a família não autorizar, não doa. Se você recusar, mas a família doar, doa. Então, na verdade, o poder de decisão é da família. Mas não houve uma mudança aí. Eu tenho a sensação que... Boa vez, onde entrar, me parece, carteira de identidade, mas exatamente. Se você não declarasse como não doador, você era automaticamente doador. Mas não vigou. Não vigou, não foi adiante. Entendeu? Sem autorização da família, não tem. Entendeu? Então você tem que ter. O que eu acho que deveria de ser uma escolha sua. Obrigatória. Se você quisesse não ser doador, você teria que deixar isso. Se eu deixar por escrito, que não é mesmo doador. Assim, entendeu? Se eu deixar por escrito, se não deixou nada, ou se autorizasse, deveria ser doação obrigatória. Entendeu? Mas não é assim que funciona. Então, aí você pega uma pessoa dessa que é meu, que é meu, e aí você doa, o cara pode saber que está morto. Porque na verdade não é isso que interessa. Era meu, me roubaram. Entendeu? Então, não deixa de ser uma apropriação indébita, né? Porque você está se apropriando, né, de algo, de alguém que expressamente disse que não queria. Não, às vezes nem disse nada, né? Porque nem pensou nisso, de que ia morrer. Então, assim, se a pessoa fala, né, eu, apesar de ser extremamente a favor da doação, se o Said, por exemplo, virasse para mim e dissesse, não quero que doe nada meu, quando ele morresse, eu não ia doar. Porque, assim, né, é um respeito, né, a pessoa. Mas que eu não concordasse, né? Mas, assim, eu tenho que concordar com o meu rim, com a minha tripa, com o meu intestino, eu não posso concordar com a rim ou com os outros. Então, assim, mas, enfim, você tem muito essas questões, né? E assim, a questão está, eu acho que mais do que preocupar com o que vai ser feito no nosso corpo, a gente deveria se preocupar em se desmaterializar. Por quê? Nossa, vai que eu ainda estou ligado e aí queima e eu sinto a queimação. Tá, vai que eu ainda estou ligado e aí eu sinto falta de oxigênio no caixão. Vai que eu ainda estou ligado e aí eu sinto o verme me roer. Ou seja, é tudo muito ruim, vamos combinar, né? Então é melhor trabalhar com esse desligado. Na hora de morrer, morreu. Isso aí.
né? Não vai fazer o órgão, pode doar para fazer o que quiser. Se vai não doar, fazer a se menor vai. forma. Eu gostaria muito, entendeu? Que quando eu morresse já tivesse aí espalhado pelo Brasil essa nova civilização que bota o corpo com semente, né? E nasce a árvore. Bacana, Eu né? acho, né? É no Obreiros da Vida Eterna que tem uma equipe socorrista que vem para desligar 5. Não, não, Breno. Aí tem desde um sujeito muito materializado, passa pelo Dimas, que é um médium prático com pouco estudo, e chega numa senhorinha, que eu sempre esqueço o nome dela, que era uma espírita praticante, assistida pelo Dr. Bezerra na hora do desencarne, e mesmo assim ela manifestou para ele medo do processo de desencarne, e aí o Dr. Bezerra diz a ela, minha filha, confie em você mesma. Né? Aí ela própria desligou o baixo ventre, Ela própria né? Desligou o plexo cardíaco e só o cerebral, que os técnicos, e aí 5, 10 minutos depois ela estava lá lúcida. Esse é o nosso objetivo. É, isso que eu ia falar. É aí que nós temos que chegar. Mas você sabe o que eu não entendo? Se nós espíritas sabemos disso tudo, por que a gente não acontece isso? Então a gente não é porque a gente não acredita em nada. É, porque entre o que a gente sabe o que a gente faz também. Eu acho que a questão, Sandra, não é nem nesse ponto, eu acho que não é nem acreditar em si. A grande questão é que, mesmo crendo, a gente tem medo da morte. Né? Mas a morte não existe, não é? Sim, mas a morte funciona. Mas sabe isso aqui que a gente está lendo, Sandra? As sensações que deixa, a gente tem das outras desencarnações, essas reminiscências gravadas lá na gente. Sim, porque E não foi exatamente. Eu falo Não isso. era bonzinho, né? As mortes também. Gente, o acidente que eu sofri, eu não tenho a menor. Eu sei que vocês me contam, que já me contaram que eu estava morta, mas eu não sei. Mas nada acredite, disso. Sandra, na hora do seu desencarne, isso vai se tornar tão claro quanto esse momento que Ah, você é? está vivendo agora. É. Tá gravado. É só porque eu sobrevivi, aí eu não tudo foi apagado. É porque a minha memória foi. É bem provável que o medo tenha mergulhado no inconsciente. Mas tá lá no A consciente. bem da verdade, Você sim. né? Eu, por exemplo, né, falo por mim, né? Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer primeiro que eu não lembro da última vez que eu morri. Entendeu? Não lembro como é que foi. Não lembro como é que foi. Entendeu? E eu, sinceramente, tenho um cagaço de sentir dor arrumado. Então, assim, eu já falei com a minha mãe, falei, se houvesse uma garantia, um tempo de garantia que eu não vou sentir nenhuma dor, eu já estava sempre mais tranquila. Eu tenho um cagaço de sentir dor. Né? Aí você entra numa vibe assim, né? Por exemplo, se eu morro agora, nesse exato momento, como é que fica minha mãe? Como é que ficam as crianças pequenas? Como é que eu vou morrer no aniversário de nasce, pelo amor de Deus? Entendeu? E por aí vai. E você entra numa espécie de crise. E assim, na crise, o que acontece com as pessoas que sofrem? Agora não está mais na voga, né? Quando começou essa história de sequestro relâmpago. O sujeito esquece a senha do banco, esquece o nome, esquece o endereço, não consegue. Sempre mexeu com dinheiro ali, sempre tudo. Na hora, a pessoa está vendo que a vida dela corre o risco dela não lembrar. E as pessoas não botam um apagão diante do caixa eletrônico. Não é porque não quer dar dinheiro, não. É porque não sabe de onde veio e para onde vai. Entendeu? Então, assim, eu acho que é muito isso. Sabe? Então, naquele momento, mesmo sendo espírita, mesmo sendo... Você fica naquele movimento, né? Aquele movimento complexo. Tem ferrão? Claro que tem, mas essas são as piores, ela está morrendo. Por E aí ela vai te ferroar sem você nem vir. É lógico, eu sou alérgica, por isso que eu estou coçando. É, Muito alérgica. então, é daí que eu tirei, né? Muito Eu sei pegar. Muito obrigada. Pra nós. Então, entra essa coisa, né? Então, eu acho que a não ser que você seja um espírito, que a gente fala assim, pô, nós somos espíritos, mas assim, né? Alguém aqui se considera um espírito de alta elevação moral? Eu, pelo menos, não me considero. Se eu fosse espírita de alta elevação moral, era olha, né? Bezerra tem uma probabilidade. Quanto mais eu vou examinando a minha consciência, mais eu desço do alto que eu imaginava que eu estava. E o pior é que nós já temos bastante conhecimento, né? E como é que a gente não modificou? E aí tem coisas que eu penso, tem coisas que eu me arrependo profundamente de ter feito, entendeu? Tem coisas que eu me arrependo profundamente de ter sentido, tem caminhos que eu me arrependo profundamente de ter caminhado.
Entendeu? Hoje, eu sei que com a cabeça de hoje eu não faria. Outros, talvez eu fizesse de novo, porque me falta força moral. Mas enfim, como é que vai ficar isso lá na hora que morrer? Nessa obra que você citou, não sei se é o caso do Dimas, de um outro caso. O cara tinha uma vivência espírita, prática e tal, mas ele não conversava com os familiares sobre a morte, não pensava na morte, e quando chegou o momento, o cara se apavorou. Se desequilibrou, se desestruturou, pensando assim, ó, minha família vai ficar uma família sem mim. Eles não vão dar conta, não sei o quê. Acho que é ele mesmo. Acho que é ele próprio, né? Então, causou um problema desnecessário, que não existia, criou ali naquele momento. E a gente Por falta de preparação. A gente está num grau, gente, que eu acho que é o grau mais difícil de morrer. É o nosso. Explica, mas eu entendo assim. Porque quando tu é ruim, Pedro, quando você é ruim mesmo, se comprar com ruim, você não tem o mínimo problema de acordar do outro lado e encontrar o que for ruim. Porque você é ruim. Entendeu? Quando você é bom, você não vai ter medo, porque você vai encontrar o bem. Agora, quando você não é tanto bom, tem vergonha de ainda ser meio ruim, né? E sabe que o meio ruim que você é vai ficar meio explícito, E tem um e você problema não maior. vai ser aquele mal, você quer parecer muito melhor do que você é, aí... E tem um problema maior que você está esquecendo. A gente é ameaçado aqui, ainda vai ter os outros lá, os anticristos esperando a gente, porque está tentando trabalhar, tentando para Jesus. E aí? Entendeu? Então, Não vai ser pior ainda? nós estamos no Gente, ninguém falou nada. Não vai ser pior ainda. Nesse caso, tem cada consciente. Tem cada consciente. A gente conversou Vamos separar. Eu Você quer que todos são de mesa mediúnica, né? Não, menos o Ney. A Caia também. A Ney é, ué. Mesa mediúnica. Ah, como que é? Acho que não. A Carla que ainda não. É, só a Carla que não. Mas, ó, tem efeito. Aí desameaça mesmo. E quer que a gente vá para o outro lado, é de fazer alguma coisa. Eu acho que já foi mais fácil morrer. E vai ficar mais fácil morrer. Cara, eu nunca pensei por isso. Acho que se estudar aqui não é bom, não, No tá? atual patamar que a gente Cara, ela agora falou, eu falei uma coisa e ela outra que piorou o negócio. É verdade isso aí que você falou? entendeu? A gente está naquela assim, né? Sei Sei lá, lá, Por isso, amiga, Do lusco-fusco. por isso que toda segunda-feira a gente tem avisos contundentes. Cada espírito que vai ali e ameaça o dialogador e expõe coisas do dialogador é alguém que está nos ajudando a manter uma firmeza moral, uma correção de conduta, uma melhoria de caráter, para quando chegar esse momento da morte, né, esse medo que a gente sente e o raciocínio que a Bárbara expõe esteja melhorado. ainda bem que o nosso símbolo é grosso. Ele me dá bronca e o Zacarias Tá, também. isso aí. Briga comigo, mas... A Cremilda, isso aí. Quando morrer, eu já tenho a minha casa em Sério? Sério? O que eu mais medo é de como vou morrer. Isso é Meu uma medo opção é também. isso. Como eu vou morrer. Eu falava com minha mãe, eu falava assim, eu converso muito com Deus. Se eu pudesse me deitar, dormir, morrer, entendeu? É uma morte boa. Qual Aí minha mãe fala assim, porque aí imagina minha mãe morrer fala assim, asfixiado, mas como é que tu sabe que não vai ter agonia, Ué, eu medo, sentindo, Entendeu? Porque pensando que é no passado, momento. o rapaz morreu lá e puxou, né? Afogado. Ou afogado no seu próprio Tiro sangue, bateu, tá? Ney, há 10 anos eu estava afogando o meu próprio sangue ali na estrada. Meu pulmão furou 3 costelas e caí no pasto. Mas você não vê, é o que eu estou falando, pode ficar tranquilo, enquanto a isso você não vai. Você depois nem sabe, eu não lembro de nada. Ah, sei lá, gente. Eu não vi nada. Sei lá. Meu pai, quando morreu, assim, eu não esqueço nunca, porque meu pai, tipo, ele morreu em 12 horas. E ele sempre pediu que não sofresse. Ele falou assim, eu não quero, Carla, ele falava, Carla, não vou ficar na cama, não vou ficar doente muito tempo, eu não vou sofrer, ele falava para mim. Aí eu falava assim, poxa, que bom, quero beber dessa água e tal, zoava ele muito, né? E ele era uma pessoa extremamente tranquila. Aí ele tinha um problema de taquicardia, que era hormonal, né? Ele tomava um remédio por antequato
que não era mais para tomar esse remédio, era para passar para outra etapa, porque a taquicardia do meu pai chegava até a pular assim no pescoço dele, ele incomodava muito, o coração acelerava e passava mal, né? Aí ele começou aí apareceu uma médica em Porciúncula. Infelizmente, a gente ainda tem profissionais assim que querem ganhar um dinheiro. Meu pai não sabia que isso não tinha cura. E ela colocou na cabeça do meu pai que isso tem cura. E ela fez um tratamento no meu pai de paralisar o coração. Olha só, foi meu pai e minha mãe para Itaperuna, não falaram, ninguém falou nada, dois velhos. Ninguém contou nada para ninguém, nem eu sabia, nem minha irmã sabia, ninguém sabia. Foram os dois para Itaperuna e a mulher, a tal da doutora, desacelerou, parou o coração do pai, esqueci o nome, como é que chama, e acelerou de novo através de choque. Ablação. Ablação, que chama? Então, meu pai não poderia fazer isso depois dos 70 anos, isso ela não falou para ele. E ele fez, e aí o coração do meu pai voltou descompassado. Tipo, meu pai passou-se uns dias, ele começou a sentir enjoado, começou a passar mal, ele levou uma semana passando mal. A pressão ia a 18, depois baixava para 8. Aí meu pai, ele falou assim, ele começou a ficar esquisito e tal. Aí ele foi de novo na médica, aí ele pediu para ficar lá. Ele falou assim, eu posso ficar aqui? Eu estou sentindo bem, estou descompensado, a pressão está lá em cima, vai lá embaixo. Nunca tive pressão, nunca tive problema com pressão, meu pai nunca teve. Quando fez esse procedimento, que ele ficou assim. E no dia que meu pai passou mal, ele falou para mim assim, eu sempre saio na espuma, por cima do mar, né? Que ele gostava de mergulhar. Ele falou assim, enquanto eu estiver saindo, se eu não sair pela espuma, sair na espuma, ficar tudo bem, porque chegou minha hora. Ele sempre falava isso para mim. Aí por que fica falando isso para mim? Isso me incomoda terrivelmente. Aí ele falou assim, porque você é a brigona, não quero que você brigue com ninguém. A responsabilidade foi minha. E não brigue com ninguém. Ele falou isso. E você já está falando da médica? Eu já queria matar a médica, né? não. Porque começou a dar ruim o negócio e o pai queria ir para lá, ficar lá. A mulher não aceitou, não deixou meu pai em observação. Falou, senhor, isso está ótimo, sua pressão está 12/8. Mas o pai suava de molhar assim ao redor. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí ele passou muito mal, foi pro PU. Chegando no PU, ninguém conseguia controlar. O cara estava espremendo o soro do meu pai quando eu cheguei. Eu falei, já era. Eu olhei para ele, ele falou, lembra que eu te falei? Aí eu falei, você falou tanta coisa que eu não lembro. Ele falou, não brigue com ninguém. Eu falei, não, mas eu não estou preparada. O que é isso? Não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, não brigue com ninguém. Vai ficar todo mundo bem, porque eu não criei filho para mim, eu criei filho para o mundo, está todo mundo estudado, todo mundo do seu mundo. Eu vou tranquilo, 54 anos. Eu vou tranquilo. 54 anos. De espiritismo. Ele falou, eu estou indo tranquilo. Aí tá, minha irmã descabelando, e a mãe falou, a minha mãe falou, você faz o inteiro, porque eu sou uma sua irmã aí, ó. Você é minha pedra. Ela falou, que pedra, eu tô rachando agora. Mas ele sabia tudo, ele ficou sereno, ele ficou, sabe, preparado para partir. Eu não sei também conseguia isso. Meu pai ficava 3, 4 horas meditando, acho que ele ia para outro mundo, acho que ele já estava lá quando ele morreu. É preparação, é desmaterialização. Né? Que a gente acha que desmaterializar, assim, eu vou dormir material, não, a partir de agora eu vou desmaterializar. Entendeu? Eu posso ir para o meio do mato, passar tinta na cara, imitar passarinho, que isso não vai acontecer. Desmaterializar é um processo. Entendeu? É um processo. É igual o vício, né? A gente não se torna viciado da noite para o dia. Viciar-se é um processo. É muito mais rápido, de passagem, do que desviciar-se. Entendeu? Então, da mesma forma que materializar-se é um processo, é muito mais lento e progressivo o processo de desmaterializar-se. Então, assim, ninguém sabe como é que vai morrer, né? Mas, assim, a gente é educado da seguinte maneira, né? Até os 50 nós estamos subindo, dos 50 nós estamos descendo. Né? O que nem sempre é verdade, né? Muita gente vai embora antes de 50. Entendeu? Então, o ideal é que a gente começasse esse processo desde... E tem gente que vai ser E nem que sobe até 50 e quando começar a descer, desce até o 100. Exatamente.
que é para descer até 60, para descer... por aí. Depende de como você vai descer. Você vai descer. Mas o fato é, né? Depois de um determinado período da vida, a gente está em franca decadência. Mas a gente tem muita mania de não mexer para não doer, né? Vou pensar na morte para quê? Porque aquilo vai doer. Eu vejo isso quando eu tinha muito medo de perder meus filhos. Muito medo. Quando eu engravidei, meu medo maior era perder na gestação. Depois o menino nasceu, tudo que eles me tinham, ai meu Deus do céu, os meninos vai morrer. Eu tive muito medo. Aí teve uma pessoa, sabe, na minha vida, que falou assim, que virou pra mim e falou assim, aonde seus filhos estavam antes deles encarnar? Quem tomava conta deles? Menina, aquilo bateu na minha cabeça igual um martelo. Eu falei, gente, é normal. Aonde que os meninos estavam antes de estar comigo? Antes de ser os meus filhos? Não era meu, entendeu? Eles estão emprestados. E aqui, eu tinha medo de mexer naquilo porque ia doer. Se os meninos desencarnam agora, o que eu vou fazer na minha vida? Né? Mas eu acho que a morte é isso. A gente também tem medo de ficar, meu Deus, e se eu desencarnar? Como vai ficar minha mãe? Como vai ficar meus filhos? Vão ficar, vão viver, né? Meu marido vai seguir a vida dele, meus filhos vão crescer, alguém vai tomar conta, alguém vai aparecer. Eu vou crescer também, eu vou arrumar um jeito, eu vou botar um umbral, eu vou tentar sair do umbral, eu vou estar na colônia, eu vou tentar evoluir. Acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, tem que tentar se preparar um pouco para isso. Mas para se preparar para isso, não pode comer muito torresmo. Porque senão você ameaça isso, entendeu? Aí você vai preparar nada. Já que você provocou, vou te dizer uma coisa. Quando eu vi o seu aniversário, eu fui dar os parabéns, eu deixo os parabéns rindo muito, porque eu falei, sai que ele está salgando carne. Eu tô, rapaz, durante a fala da Carla, a narrativa da Carla, apareceram assim, uns 25 pontos de zombetaria na minha cabeça. Mas aí eu pensei assim, rapaz, eu tô melhorando, rapaz. Deixa a moça narrar a história, não vou fazer nada, vai quebrar o clima e vai O Carlos de ser egoísta, ele faz um pequeno amor. É lógico que a gente precisa entender que existe uma diferença muito grande entre preparar-se, né, para o segmento da vida e ser negligente. Entendeu? Eu não posso entrar numa vibe de que, né, como a Francine estava narrando, né? Antes de ser meus filhos, eles estavam em algum lugar, alguém cuidava, então eu não vou cuidar. Não é por A aí. gente, pelo mais, a gente tem responsabilidade. Em qualquer situação, né? Enquanto filho, enquanto marido, mulher, eu tô dizendo, enquanto pais, porque assim, né? É a partir lá do volta dos 15 anos que começa a ter uma maior autonomia do espírito, né? Então, assim, a gente tem o espírito lá sob a nossa guarda de pai e de mãe, com 5, 6 anos, eu preciso ser extremo, e a gente vê muito essa negligência aqui no interior. Né? Eu quando cheguei para cá, eu fiquei apavorada, porque você vê criança de creche indo para a creche sozinha. Considerando que ninguém estuda numa creche com mais de 5 anos, entendeu? As pessoas às vezes cruzam por ciclo inteira. As menininhas, uma de 5 carregando a de 2, de mão dada, na mesma pista. Tá entendendo? Isso é mais comum do que... Né? E assim, a gente fica muito assustado, porque como a gente vem de lugares onde existe um grau de violência muito grande, criança da cidade é carregada com a brasileira. Entendeu? E ainda assim, a gente às vezes para o carro na beira e quer pegar na marra, né? Então, assim, as pessoas têm medo disso. Né? Tanto que hoje em dia, onde que pode pôr de criança? No interior. Que é exatamente onde as pessoas acham que tem problema. Isso é uma coisa que eu falo muito sair. Né? Porque os meninos não interessa quem são os meninos, vocês são pequenos. Né? E eles não apareceram na Terra igual bananeira, grande. É porque eles precisam de supervisão, cuidado e educação. A gente não pode sair. Tem fragilidade, tem vulnerabilidade. Exatamente. Agora, uma outra coisa é a gente entender que o tempo
E as circunstâncias, em muitas ocasiões, não estão a nosso favor. Ou não estão nas nossas mãos. Então, o que está nas minhas mãos? Alimentar bem um filho, alimentar bem um filho, né? Matricular um filho na escola, estimular um filho, isso está nas minhas mãos. Agora, impedir desenvolvimento de célula cancerígena não está na minha mão. Entendeu? E impedir um atropelamento se eu estou, né, junto, se eu não estou largando ali. Não está na minha mão. Impedir que alguma coisa desabe no céu em cima. Também não está na minha mão. Então, são situações que a gente às vezes vê. E aí, como é que eu vou lidar com isso? Né? Eu não falei que vamos para Pedro. Eu falei, eu não tenho estrutura, não. Deus sabe. Deus sabe. Mas sabe o que eu penso nisso? Filho. Lá em casa eles sempre falaram que eu era muito protetor, que eu protegia muito meus filhos, eles reclamavam muito de mim lá. Até hoje reclamam. Mas o que acontece? É melhor fazer isso do que acontecer. Então, antes de acontecer, você tem que evitar que aconteça. Procurar evitar que aconteça. Eu acho que se você é cuidadoso, Ney, quando acontece, você tem um conforto você tá de saber assim. Eu fiz o último, deu tudo bem. Estava nas minhas mãos. Eu costumo falar muito isso, né? Falei muito isso durante a terapia com o João e falo muito isso com as minhas meninas mais velhas, porque, infelizmente, né? Só acontece no Atena, só acontece no meu outro. Eu falo, gente, eu tô aqui hoje, já foram, não sei o quê, de 2015, 2014 para cá, né? 7 anos, 6, né? Sei lá, 9 anos, né? E eu não considero que eu estou de pé. Não considero que eu estou de pé. Entendeu? Só que eu saio de dia, dentro do meu carro, indo visitar meu pai, com o vestido até aqui. Entende? Agora, e com tudo isso, eu não me considero inteira de novo. Imagina se eu tivesse chapada, na noitada, né, saindo com um monte de companheiro, beijando um, beijando o outro sem conhecer, indo para casa de alguém sem conhecer. Então, assim, nada justifica uma violência sexual. Mas, se já é muito difícil levantar sabendo que você não colaborou em nada para o acontecido, levantar tendo ciência de que você deu mole, deve ser um troço impossível. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Né? Se a gente cuida, se a gente está atento, e alguma coisa acontece, a gente entende que era o momento. Né? Isso faz com que a falta diminua? Não. Que a ausência, que as situações, que a dor, não. Mas te liberta, como já fala, da culpa. Entendeu? Agora, se acontece, né? Mas eu não sabia onde estava, larguei para lá, deixei vir sozinho, deixei fazer, né? E aí, como é que eu me livro daquela coisa? Se eu tivesse ido buscar na escola, não tinha subido. E principalmente, né, Bárbara, quando você tem avisos constantes, seguidos, de que tem um risco, que tem um problema, e aí você negligencia, né? E aí acontece o problema, pronto. Aí você... Como é que você levanta disso? Né? É complicado. Já você é se enterra na difícil culpa. imagina. Exatamente. Você se enterra na culpa até o último questão fio. das sensações aí, né, dos espíritos. A gente tem dois extremos aí, um desencarne do Bezerra, que é narrado no livro dele. 2 minutos, 3 minutos, ele já tinha desencarnado, estava ouvindo uma cantoria lá, foi ver o que era, as pessoas agradecendo a ele. E espíritos que a gente vê, que recebe nas reuniões mediúnicas aí. Mais de 100 anos sem saber que morreu, 200 anos aí, na escravidão. E nós estamos no meio desse caminho aí. Né? Nem lá, nem no extremo, nem no outro. Então, assim, e a sensação, eu acho que a culpa, ela deve gerar uma sensação no perispírito extremamente complexa. Entendeu? Porque a culpa reside na mente. Então, ela não morre no corpo. Entendeu? Não é o cérebro que sente culpa. É a mente que sente culpa.
verdade. Né? Aliás, os transtornos mentais, eles são muito negligenciados, mas eles deveriam ser especialmente trabalhados na Terra. Por quê? Porque exatamente por serem transtornos mentais, eles sobrevivem à morte. Então, se eu não trato ansiedade aqui, eu morro ansioso. Se eu não trato depressão aqui, eu morro deprimido. Se eu não trato pânico aqui, eu morro em pânico. Exato. Entendeu? Porque é transtorno mental. E a mente não morre. Então, assim, e aí não tem um amor, porque o corpo funciona como um amortecedor. E isso que a Bárbara está falando é de extrema importância para a gente compreender. Porque, assim, quando se fala de transtorno psíquico, a gente precisa compreender que uma vez que você faz o transtorno, até você desencarnar, o transtorno permanece. Ou seja, o depressivo é depressivo até morrer. A diferença é que a doença entra num ponto de controle que, dependendo do caso, você pode viver até sem medicação. Mas você tende sempre a entrar em depressão dependendo da circunstância que você está vivendo. Então, o depressivo que se cuida, que faz a terapia, que segue a orientação médica, que procura se melhorar, que trabalha no bem, toma o medicamento certo e se esforça para melhorar, quando ele desencarna, o transtorno morre no corpo. Eu achava que se ele se cuida, né? Se ele se cuida, se melhora, trabalha para o bem, etc., o transtorno morre junto com o corpo. Se ele é negligente, etc., ele desencarna e o transtorno prossegue com ele. E a gente não pode, a gente tem mania de achar, gente, que assim, transtorno mental é coisa de pessoas muito atrasadas. Né? Se fulano fosse evoluído, fulano não teria transtorno mental. Aí a gente vê Eurípides de Barçanufo com um transtorno severo de pânico e ansiedade. Né? Alguns estudiosos acreditam que Chico Xavier tinha transtorno social, né? Por comportamentos narrados na biografia. Né? Então, assim, a gente precisa entender que o fato da mente desenvolver um transtorno não significa necessariamente que o indivíduo é atrasado evolutivamente. Muito pelo contrário. Outro eu estava refletindo, né? Gente, vocês já pensaram como é enlouquecedor para um espírito mais evoluído encarnar aqui? Marco, e tem até, acho que, dois aspectos importantes que a gente precisa compreender disso. O primeiro, como nós temos no nosso passado uma lista de débitos considerável, né? E aonde isso fica claro? Isso fica claro no ponto do espírito Valéria, que o Chico Xavier ia lá visitar. Ela tinha paralisia cerebral, estava toda ferrada em cima de uma cama, etc, etc. Mal conseguia balbuciar a palavra Jesus. Um dia, ela desencarna, etc. Um dia o Chico está doente, aparece um espírito super iluminado no quarto dele, vai lá, cura ele. Aí quando o espírito está indo embora, ele fala: ô minha irmã, mas espera aí, eu não te conheço. Quem é você? Aí ela balbucia a palavra Jesus e o Chico identificou que era aquele espírito. Então, ou seja, o transtorno às vezes pode ser o fechamento de um débito que o espírito está pagando, né? E aquilo vai impulsionar o espírito no progresso de uma maneira que a gente não compreende. Aí a gente olha e fala o quê? Ah lá, tem depressão, espírito atrasado. Ah lá, tem pânico, espírito atrasado. Tem isso, espírito atrasado. Mas o que eu estou falando, assim, quando você fala da Valéria, por exemplo, a Valéria não tem um transtorno mental. A Valéria tem uma deficiência física, paralisia cerebral. Né? Não, sim. Até para dar um exemplo por analogia. Sim. Ela ficou presa naquele corpo. Ela nasceu com corpo deficiente, né? Com paralisia cerebral, por conta de acertos, né? De resgate, digamos assim. Mas quando eu falo transtorno mental, por quê? Porque o que a psicologia fala? Que a grande base dos transtornos mentais é a sensação de inadequação. Né? É o grande campo
né, onde jogam os transtornos mentais. Então, todo portador de transtorno mental tem um sentimento de inadequação. Você imagina o tamanho do sentimento de inadequação de um espírito mais evoluído que chega aqui e vê essa zona? Né? E o que é pior? O pior não é você ver a zona. Né? Nós estamos aqui entre os nossos pares. Né? Por que é fácil estar aqui e difícil estar em casa? Né? Por que é fácil estar aqui e difícil estar no trabalho? Né? Porque aqui a gente encontra pessoas que estão sintonizadas. Aí o espírito evoluído, mais evoluído, aterriza na Terra, cheio de sentimento, né, de caridade. E para onde ele olha, vê egoísmo. Cheio de sentimento de pacificação. E para onde ele olha, vê as pessoas... Por ser mais evoluído, ele não tem um equilíbrio suficiente para administrar isso bem? Roberto, olha só, a gente não pode violar. Normalmente depende do grau. Tá no corpo, né? Tem as sensações. Limitações. Tem as sensações. Eu acho que as falas de Jesus dão um indicativo disso, né? Raça de víveras, até quando terei que vos suportar? Né? Entendeu? Tem as sensações da vivência, tem as necessidades, né? Então, assim, você vai reencarnar, auxiliar no projeto de regeneração. Chega lá na vivenda, aí você empurra, e nem todo sujeito anda. Entendeu? E aí você começa a se perguntar, o que eu tô fazendo aqui? Né? Porque assim, ninguém anda. Jesus manifesta frustração. Jesus manifesta raiva. Jesus manifesta impaciência. E nós não estamos falando com o espírito mais evoluído, nós estamos falando com o governador do órgão. Você imagina a dificuldade disso? Então você vê, né, esses pequenos por aí hoje chegando na escola. Você tem, né? Você tem a narrativa de Alcione em plena Inquisição, né? Que vem aqui para resgatar uma alma querida ao coração dela, o cara está embrenhado nos crimes, etc, etc, o quanto de decepção, de tristeza que ela não sente. Exatamente. Durante todo o processo. Se você lê da base, com a base psicológica, Alcione é uma portadora de processo depressivo. Ela mergulha em profunda tristeza. Entendeu? Abigail morre do quê? De tuberculose, de tanta... Abigail morre de depressão. Exatamente. O que mata é o vacilo, né? Mas o que abre porta para o vacilo. Diante dessa... Quando ela vê perdi meu irmão, mas enfim, pelo menos o cara, por orgulho, não, já combatei teu irmão, não posso ficar junto contigo. Oi, né? Se ele é meu inimigo, você também é. Você também é, sem ter feito nada. Eu era o amor da vida do cara há meia hora atrás. E agora o que eu faço? Eu vou tomar. Não obstante, encontrar em Jesus o Evangelho e a nova luz, transtorno depressivo se desenvolve. Né? A gente vê transtorno depressivo em Lívia. A gente vê transtornos mentais em espíritos, né, de hierarquia mais envolvida. Por quê? Porque é a sensação de inadequação. Esses espíritos encarnando em mundos felizes, eles não estão inadequados. Entendeu? Eles estão entre os pares agora. Estar aqui, nesse movimento, onde... Né? Eu penso, eu não sou espírito evoluído, mas eu penso deve ser extremamente frustrante, porque você não encontra um movimento de transformação nem entre os religiosos. Acho que principalmente entre os religiosos você não encontra. Principalmente. Nos moldes de hoje. Mas aí não discordando do que você está falando. Mas o remédio para isso tudo não é o Evangelho? O espírito evoluído tem um Evangelho bem solidificado dentro dele. Sim, Roberto, mas a questão que, assim, eu penso que o ângulo que a gente precisa olhar é o cara programa, vem, claro que tem lá a hipótese de que o que ele vem fazer não surtir um efeito, não por ele, mas por nós. E na medida em que ele vai transitando,
E ele vai percebendo que o esforço dele É inútil. Você imagina a decepção, com toda a compreensão, com todo o conhecimento, mas imagina Com toda a A compreensão do decepção. Evangelho universal, por que foi Jesus no Horto das Oliveiras? A ponto de suar Nossa, e chorar. Inclusive, tem um negócio ali, assim, que para mim não está totalmente claro, porque, assim, ele vem anunciando, desde algum tempo, que ele seria preso, ele seria torturado, ele teria uma morte humilhante, etc, etc. E aí, lá naquele momento, o outro, ele fala, faça de mim esse cálice. Para mim, esse cálice aí não é a cruz. Mas também não sei o que é. Eu penso que talvez o medo, né? E talvez a fé na hora ali tenha faltado, mesmo tenha sido maior. Não escrito Cristo, cara, eu não sei. Pois é, tem Mas uma ele página, fala- aí, não sei se é no Humberto Campos, não sei se é no Boa Nova, eclipse não. Como se esse momento fosse um eclipse de um sol que era ele. E lá ele coloca uma outra visão, assim, que o temor dele é de nada do que ele veio fazer e passar surtir seu efeito esperado. Aí, ó. No primeiro momento. Ó, Eu tenho um entendimento muito parecido com esse. Primeiro, que eu tenho um entendimento que todo aquele processo no Horto das Oliveiras é uma extrema frustração. Uma extrema frustração. Porque, assim, por mais que ele anunciasse que seria preso, que seria traído, que seria... Se isso estivesse escrito, a gente perde o livre-arbítrio. É. Judas reencarnou para para ser um FDP. Né? Aí, então o cara não tinha Escolha. chance não de tinha ser escolha. melhor. Ele reencarnou para ser o desgraçado. Eu acho que isso não Sabe que não é cabe assim, né? na estrutura divina. Então, eu entendo que existia em Jesus uma esperança profunda de que Judas, no fim das contas, saísse dali, botasse a mão na cabeça e falasse, né? Voltasse dali e aquilo tivesse um outro desfecho, né? E quando ele percebe que isso não acontece, aquilo gera uma dor da traição, daquela coisa toda. Mas eu entendo que o cálice é exatamente, Pai, afasta de mim esse cálice. O cálice deve ter baixado aqui para não produzir praticamente nada. Né? E para ainda ter a clareza, porque existe, né, para os espíritos muito evoluídos, o tempo e o espaço são outras personificações. Então existem aqueles que defendem que Jesus, naquele momento, anteviu tudo que seria feito em seu nome, né? As cruzadas, a Inquisição, as eleições enlouquecidas, o que a gente tem vivido até hoje, por aí vai, né? O sermão profético deixa isso muito Em claro. seu nome, né? E aquele momento seria isso, se é possível, afaste de mim esse cálice, de estar associado a todo esse mal, até que um bem realmente advenha, né, disso. Porque eu vim para ensinar na área, eu não vim, né, para ser teste de ferro de maluco. Mas, que seja feita a sua vontade, porque afinal de contas eu já estou aqui, né? Não combinado? Já vi, agora já é. Entendeu? Então, assim, tem todo um contexto, mas a gente percebe, né? Hoje a ciência prova que, da mesma forma que o Mar Vermelho abriu não foi um fenômeno, né? Aquele é periódico, né? Periodicamente o Mar Vermelho, né? Um ciclo de ventos daí faz com que o Mar Vermelho, ninguém passa a pé enxuto, né? Isso é uma alegoria, mas o Mar Vermelho, que tem vários metros de profundidade, fica cerca de meio metro Aliás, ao 75 tem um fenômeno desse aqui podendo passar. no Nordeste. Exatamente. Da mesma forma, a ciência explica que é possível, sem qualquer questão de produção fenomênica, suar e chorar sangue. Mas, para que o corpo naturalmente produza isso, é preciso um estado de agonia, tensão, ansiedade e pânico
tão grande que isso é um colapso do sistema, né? Um colapso do sistema que faz para os pequenos vasos e faz passar sangue para os poros, né? E aí a contração de pele tem que expulsar o sangue dos poros, porque se o sangue coagula, gera um entupimento dos poros, um prejuízo de todo o sistema de lubrificação sebácea, né? E era isso que Jesus estava vendo. O corpo de Jesus, não obstante a evolução, entender todo o evangelho, o corpo de Jesus estava manifestando angústia extrema, pânico extremo, ansiedade extrema, agonia extrema. Mas se a gente parar para pensar, a gente que não sabe o que vai acontecer, quando e onde vamos morrer, né? Como vai ser a forma e tal. Você imagina uma pessoa visualizando aquilo tudo, sabendo o que vai acontecer com ele, sabendo que ele vai apanhar, ser crucificado, ele vai ser humilhado. Você imagina o grau de estresse? Eu acho que a ótica, Carla, ainda não é essa, porque assim, outro dia desse o Aloysio Elias, que até fez a palestra aqui pra gente na Semana Espírita do ano passado, ele disse algo que para mim ficou muito marcado, né? Nós vemos o expurgo com alegria, para tirar daqui os ruins, entre aspas, os perversos, etc, etc, e vai ficar os em regeneração e os que já regeneraram. A gente olha para isso com alegria. Ele dizia, vocês já imaginaram a tristeza de Jesus de ver essas ovelhas tendo que ser retiradas daqui porque elas escolheram não se melhorar? Então, o coração de Jesus chora. Sim. Entende, cara? Então, assim, a angústia, etc, etc, pode ter sido por entender as consequências que a humanidade escolheu sofrer a partir da rejeição ao Evangelho. A gente entende que a missão, eu penso assim, que a missão do Cristo só estará cumprida quando todas as ovelhas forem espíritos puros. E ele fala, um dia seremos um só rebanho em torno de um só pastor. Então, eu acho que um só pastor é Jesus. Na verdade, um só pastor é o Criador do universo. Entendeu? Então, quando todos nós formos um único rebanho, significa que todos nós estamos perfeitos. Só que Jesus... E aí a gente pensa assim, nossa, missão de doido, né? Porque Deus cria sempre, está sempre surgindo o Espírito perfeito, imperfeito, né? Que vai entrar ali pelo dedo do erro, na maldade. Então, assim, Jesus não vai perfeito nenhum. Não, Jesus responde pela fé. Entendeu? Da mesma forma que, gente, olha a desgraça que nós vamos fazer se a gente realmente impedir a Terra de regenerar, né? Isso eu ia falar. Se a gente destruir o planeta. Podia estar visualizando a destruição do nosso planeta, simplesmente. Inclusive isso. A gente ainda não aconteceu, mas pode acontecer. A gente sabe ainda o que pode acontecer. E o Trigueiro lança uma luz sobre isso dentro do movimento espírita muito grande, porque o movimento espírita, exatamente por uma postura muito conservadora, entrou numa vibe de que não importa o que aconteça, eu vou regenerar. Entendeu? E o que a gente vê é o planeta nos estertores dos últimos suspiros. Né? A ciência é muito clara, nós estamos chegando no ponto âmbar onde, a partir daí, não importa o que a gente faça. Não dá para voltar. Ou seja, daí um tempo não tem mais torresmo. Não tem torresmo. Não tem torresmo. Acabou. Comeu, um abraço. Quem comeu, quem não comeu, não. Ele está preocupado, né? Então, isso é um fato. Então, você imagina, né? Aí, essa geração, é lógico que eu acho que reencarnar espíritos de luz há 2000 anos atrás era muito pior que hoje. Né? Porque, bem ou mal, a gente, além de não ter evolução dos outros, ainda tinha que fazer cocô no chão, né? Então, assim, tem coisa muito difícil nessa vida. Entendeu? Agora, pelo menos, tem esgotamento sanitário, energia elétrica, tem algumas facilidades da inteligência. Anestesia para arrancar dente, né? Tem essas coisas, né? Então, vai dar uma melhorada nesse sentido. Mas, né, extremamente frustrante, por exemplo,
para essa geração chegando com uma consciência ambiental inata e vendo dentro da sua casa o desperdício, a desagregação, a desordem, com uma consciência de justiça inata e vendo ao seu redor injustiça. Então, assim, você entra num processo de contradição. Né? Um processo de contradição. E aí a gente precisa entender que não se escapa da lei, né? Jesus fala, não se pode derrogar a lei, né? Então você tem processos psicológicos que acontecem no ser humano que são gerais. Então, os evangelhos apócrifos, por exemplo, chegam a relatar, né? Aí a gente diz assim, mas é apócrifo. É apócrifo. O que é? Aí criou-se uma ideia de que apócrifo é mentiroso. É mentiroso. Não, apócrifo é o que está fora do cânon, né? Quais são os evangelhos canônicos? Mateus, Marcos, João e Lucas. São os evangelhos que a Igreja Católica, né, no concílio, decidiu padronizar como a vivência de Jesus. Mas Judas escreveu o Evangelho, não Judas Iscariotes, mas Judas Tadeu escreveu o Evangelho, André escreveu o Evangelho, Tomé escreveu o Evangelho. Né? Acho que Madalena também escreveu. Madalena, assim, diversos viventes com Jesus escreveram, Lázaro escreveu o Evangelho, diversos viventes com Jesus escreveram evangelhos. Né? E um dos mais importantes, dos mais citados, é o Evangelho de Judas Tadeu, porque Judas Tadeu era primo de Jesus. Né? Era uma convivência próxima. Né? E Judas relata que, né, para se enturmar, Jesus entra numa brincadeira de estilingue que termina com a morte do passarinho. Estão bebendo. A galera está brincando de tacar pedra, está brincando de não sei o quê. Eu sei que vai dar ruim, mas eu preciso tomar, né? Você está ali, né? Você comendo, o passarinho morre. Né? E aí Judas relata que Jesus, muito sentido, chora sobre o passarinho e o passarinho. Né? Mas o fato de eu reviver o passarinho não anula o fato do passarinho ter morrido por um processo, digamos assim, né? Imprudente. De imprudência. Né? Então, assim, o que a gente vê psicologicamente no ser humano? O ser humano começa a perder a consciência de ser um só com a mãe, né? A idade da ruptura. E aí a idade do a mãe não pode nem vigiar, porque ela pode ir embora e eu vou sofrer. Então, vai virar sombra da gente. Né? Depois chega um momento de que os outros são melhores do que os de casa, né? E aí entra naquele momento que eu não quero mais você, entendeu? Para de me beijar na cara dos outros, bico, e por aí vai. Né? Só que quando eu me dissocio da família, eu preciso botar alguém no lugar. E aí entra a fase da curriola. Né? Eu preciso criar, né, companhia. A patota. Né? A patota. Né? Curriola, gente, isso é antigo, hein? Entendeu? Eu preciso criar. É a companhia, é o grupinho. É condizente com a idade. Entendeu? É o grupinho. Entendeu? Ô, cara. E aí, o que a gente vê? Eu não gosto de boneca, mas todas as meninas brincam de boneca. O que eu faço? Eu me violento e brinco de boneca. Eu nunca me violentei. Eu ia entendeu? Eu não gosto. Mas você ia procurar um grupo. Já sim, com certeza. Mas entendeu? Todo mundo precisa de um grupo. Todo mundo precisa de um grupo. Entendeu? Aí você vê espíritos com uma mentalidade que não encontra eco em grupo nenhum. Né? Porque é difícil você encontrar grupos, entendeu? Então, assim, é muito, muito complexo. Por isso que eu acho que assim, as casas espíritas, elas assim, por obrigação, eu sempre falo muito na questão da importância da evangelização, para que essas crianças possam crescer juntas. E possam sentir que há, né, alguém com que eu possa me relacionar que não seja, né, nos valores do mundo, né, dominantes que a gente vê ali, de violência, de agressão, de bullying, né, de negócio. Do dia o Estevão chegou em casa chorando. Eu falei, meu filho, por que você está chorando? Porque ninguém mais na escola quer falar comigo.
Eu falei, e por que ninguém mais na escola quer falar com você? Porque os meus amigos querem zoar o cabelo da Maria. E eu disse que não pode zoar o cabelo da Maria. Então agora são dois excluídos. A Maria, porque tem o cabelo, e o Estevam, porque defende a Maria. Aí eu falei, cachorrão. Aí eu falei, mas a Maria gosta de você? Não, a Maria não gosta de mim, porque eu sou autista. Eu falei assim, meu Deus, pronto, eu vou Eu sou o quê? Autista. Eu sou autista. Entendeu? Eu falei, meu filho, Aí qual foi sua resposta? o tio Juliano gosta de você? Eu adoro o tio Juliano me adora. Eu falei assim, então vamos conversar com o tio Juliano. Aí sentamos, conversamos com o Juliano testou. Tio Juliano é professor da escola, entendeu? Para reverter a situação. Hoje em dia, ele e a Maria se dão bem, e os outros meninos também estão brincando, tanto com ele como com a Maria. Por quê? Porque são crianças de 7 anos. Entendeu? Por melhores ou piores que sejam, estão no processo de moldagem. Entendeu? E a gente precisa intervir enquanto adultos. Mas nem sempre você tem um professor interessado, nem sempre você tem alguém disposto, né, a queimar o filme, a queimar tempo, a mexer com isso. Então, isso vai gerando um processo de angústia. Né? E as evangelizações das casas espíritas, elas são muito importantes no sentido de que elas começam a colocar nessas crianças que também estão na escola esses valores, né? Valores de que eu preciso respeitar todo mundo. Que eu não preciso, né? Porque quando a gente vê esses processos de bullying na escola, essas coisas todas, o que a gente vê nitidamente? São jovens extremamente inseguras com a sua aparência, com as suas questões, que ao invés de sentar e dizer assim, cara, eu estou inseguro com isso, eu estou inseguro com a minha aparência, eles resolvem denegrir o outro para que todo mundo fique mal. E aí está tudo bem, porque está todo mundo mal. Não é? E aí você tem esses processos. Por quê? Porque alguns sucumbem. Mas muitas vezes eu reparava que muitas vezes é reflexo da própria família. Que às vezes eu chamava pai e mãe lá para falar alguma coisa. Nossa, eu dizia, você pode voltar que eu não preciso mais. Não adianta. Ele, mas como a senhora não me chamou? Eu falei, ué, mas a senhora falou comigo 5 palavras, 10 palavrões, eu ouvi falar do seu filho. Não adianta. Não adianta. O que eu faço com a criança? É reflexo da família, reflexo. E a família, muitas vezes, é reflexo da falta de vivência religiosa, não de religião. Né? De contato, de convívio com a moral do evangelho. Tem isso e, assim, eu vejo pelo meu lado. Além disso, de não ter, durante a infância da minha filha, né, eu vivi uma separação, foi muito traumática, e eu queria alimentar aquele lado lúdico da vida, fadas, a minha filha era apaixonada por fadas, as princesas, então eu ficava sempre fazendo os aniversários dela, de todas as princesas, porque eu também não tive isso. Então eu meio que descarregava um pouco dessa frustração, né? Porque eu nunca tive um aniversário quando era pequena. Então ela queria um aniversário, eu começava 6 meses antes a fazer fadinha. Eu fui aprender a desenhar, fui aprender a costurar, fazer roupa de fadinha para ela, para fazer roupa da Bela, da Cinderela, porque eu achava isso muito legal. Mas aí eu fui alimentando e deixando ela passar por essa fase. Só que o que aconteceu? A minha filha chegou a 13, 14 anos e 15 anos ela queria brincar de boneca. Entendeu? Ela teve uma infância estendida e ela não tinha coleguinha nenhuma para isso. E ainda era zoada na escola. Né? Então, ela tinha uma coleguinha chamada Juliana, e a Juliana, eu ia trabalhar, e a Juliana chegava, e elas iam brincar na minha mãe. Eu tinha que pular o muro da casa da minha mãe, que a minha filha não queria passar pelas bonecas. E eu pulava o muro com as bonecas, e carrinho de boneca, e não sei o quê, e pulava o muro para a casa da minha mãe, para minha filha poder brincar de boneca. Eu me arrependi um pouco com relação a isso, de estender essa infância, porque ela começou a sofrer bullying e tal,
Mas, ao mesmo tempo, um dia ela chegou para mim e falou assim, mãe, eu tive a infância mais feliz da minha vida, eu tive todos os aniversários que você pôde fazer e desenhar enquanto você fez para mim, e eu me sinto feliz por isso. Ela achava lindo ser princesa. Mas eu acho que isso, Ocava, depende. Porque eu brinquei de boneca até os 16 anos. 16, 17 anos, eu montava casa de Barbie na calçada da minha rua. As minhas amigas, que eram da minha idade, elas tudo iam para a praça. Porque a época era da praça. Dava 5 horas e ia para a praça. Você vai para a praça? Eu não falei assim, não vou. Por quê? Porque eu não gosto. E depois meu pai não deixava. Mas eu nunca gostei. Aí as meninas ficaram. As meninas ficavam ficava mocinha. Aí falou, Francine, você vai ficar assim? Não vou. Eu não gostava. Tanto que as minhas amizades foi tudo mais nova. Foi tudo. Começou a ser as amizades da Camila. Entendeu? As meninas mais novas, porque as meninas mais novas ficavam brincando de boneca. As minhas amigas iam pra praça. E eu não sentia falta disso, de ter que ir pra praça. E uma das meninas falou, daqui a pouco você vai ficar mocinha e você não vai ficar com vergonha de brincar na calçada. Eu falei assim, não vou porque eu gosto. Eu não gosto de estar na praça, eu gosto de estar brincando aqui. E não me fez falta o carro, não me fez... Porque eu tinha a evangelização. Eu via as coisas de outra maneira. Entendeu? Com outro olhar. Não que quando eu comecei a ir para a praça, que eu não fosse gostar. Mas eu já estava com outra cabeça, eu já estava um pouco mais velha. Entendeu? Quando eu comecei a sair, eu saí depois de 19 anos que eu comecei a sair. Meu namorado foi com quase 19 anos. 18 a 19 anos, quando eu tive meu primeiro namorado. Eu dei o primeiro beijo na boca. E as meninas já chegaram com 300. Ele tinha 20 e poucos anos já. Eu não sabia. Eu comi torrente sem saber o que é pão. Primeiro torneio você comeu pão. A evangelização te deu um suporte. E o fato de estar imersa numa família maior te deu um outro suporte. Por quê? Porque você transicionou para o grupo de amigos da sua irmã. Você não ficou isolada. Quando você tem um filho único, por exemplo, isso é mais grave. Né? Existe a ausência, né, desse... Aí você tem que brincar de boneca. E tirando a parte da boneca, mas como eu me identifiquei com a sua história. Aqui, é sua cadeira. Por isso eu falei na bola, eu também me identifiquei com sua história, só não tinha boneca, eu quis arrumar trabalho. Mas também só namorei, casei com quase 20 anos. Tive que ter autorização para isso. Primeiro namorado. Eu fui legal, meu filho pode ter sido primeiro marido, depois eu casei um monte de vezes. Tá? Eu que sempre é bom, eu não vou na casa deles. Não entro na casa de filho nenhum. Nunca fui. Não vou. É a privacidade deles lá. Mas se for na minha casa, quem manda sou eu. Porque você está dentro do... é o que eu digo para os meus meninos. Eu sempre falo para os meus meninos. Eu não vou botar filho para fora de casa. Também não. Entendeu? Mas eu venho achar que porque tem 18 Tem anos, 20 vai anos, passar a 30. mandar dentro da minha não, casa. não. A casa é minha. Está insatisfeito com as minhas regras? Está insatisfeito com as minhas estruturas? Ok. Maior de idade, porta da rua, você vem da casa. Vai ter sua casa, vai ter sua estrutura. Aí lá, você pode largar tudo desanimado, lá você pode fazer o que você quiser. É a sua casa. Na minha casa. Tendo 30, 40, 50, vai seguir as regras da minha casa. E aí vai ser a minha vaga lá, né? Quando sair alguém da minha Você vaga, eu vou Apoia. Vamos lá, que de hora. Deu Quem muito salve. faz a prece de encerramento para nós? Reza para nós sair. Se a pessoa fala tanto. A nossa, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Com o nosso cada dia perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Não vocês caírem em nós. Assim seja. Gente, Mateus almoçou hoje na mesma mesa que saiu.